Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema para você que está em casa é sobre o famoso IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Entender como esse índice afeta a economia e também o seu bolso é importante. Por isso eu estou aqui com o economista Diego Ramiro, que vai te dar dicas e explicar melhor sobre o IPCA. Diego, para a gente começar, o que é o IPCA e como que ele funciona? Boa pergunta. É muito interessante para quem está nos vendo entender. Eu brinco, no Brasil a gente tem essa sopa de letrinhos, né? Vários índices, vários indicadores, mas eu gosto muito de explicar o IPCA como nada mais é aquele índice da inflação. É aquele que mede no nosso dia a dia, a gente que está falando aqui no nosso bolso, é aquilo que faz aumentar ou diminuir aquilo que a gente compra no supermercado, nas lojas em gerais. É o índice que mede o aumento ou a redução de preços no Brasil. Então esse índice mostra o que está caindo, o que está subindo da inflação brasileira. Até para a gente ser um pouco mais didático para quem está nos assistindo, o IPCA ele é medido pelo IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então ele é um órgão do governo, ele mede e acho que não sei se você viu ou quem está em casa já viu, existem os fiscais do IBGE que eles vão no supermercado todo mês, existe uma cesta de produtos. Então o IPCA é interessante dizer que ele mostra o aumento ou a redução de preços de uma cesta de produtos, geralmente os produtos que estão na nossa cesta básica, e todo mês esse fiscal vai lá, ele mede, um exemplo, quanto subiu o tomate, quanto subiu o arroz, subiu, baixou, e essa variação de preço ele calcula de uma cesta, e aí ele sabe e mostra se subiu ou baixou e tem um índice. Então o IPCA nada mais é do que o índice que mostra quanto subiu ou baixou uma cesta de produtos, que hoje é basicamente os produtos da nossa cesta básica. E por ser esse índice oficial, da inflação do Brasil, o IPCA serve como base para decisões importantes, tanto para o consumidor, que afeta o próprio bolso dele, também quanto para o governo, Diego? Com certeza. Na verdade, eu gosto de brincar que o IPCA ele é uma referência. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, historicamente no Brasil, se for olhar recentemente, o IPCA está na casa aí dos seus 5%. Tenho certeza que quando você vai no supermercado, as coisas subiram mais do que 5%. Porque provavelmente você, eu e quem está nos assistindo, consomem outros produtos que não faz parte da cesta do IPCA. Por isso que eu gosto de dizer, o IPCA ele é apenas uma referência, um termômetro da nossa economia para saber se aqui no nosso país as coisas em geral estão subindo ou está baixando o preço. E quando eu tenho esse termômetro para nós, então, ou seja, ele não é tão específico, ele é mais de maneira geral, eu posso tomar melhores as minhas decisões. Em que sentido? Se eu percebo que a inflação, que os preços estão subindo, eu tenho que ter uma decisão um pouco mais segura do meu orçamento, porque eu tenho certeza que no mês que vem eu não vou conseguir comprar a mesma coisa que eu comprava desse mês, simplesmente porque não é que eu ganho menos, que os preços subiram em relação ao mês anterior. E o que faz o IPCA subir ou descer? Mas provavelmente só está subindo, Não, excelente pergunta. Eu brinco, aqui não é um programa político nem nada, a gente está com um viés de explicar. Mas recentemente a gente viu alguns políticos dizendo que o brasileiro não come dólar, não consome dólar. O dólar é um componente importante do IPCA, porque muitas coisas que a gente consome vêm de outro país. E se a moeda estrangeira sobe, esse produto entra no Brasil mais caro. Então, um dos pontos que faz o IPCA subir ou cair é variação do câmbio. Sempre quando eu estou falando para quem está nos assistindo, é relação principalmente ao dólar. Oferta e demanda. Então, a gente vê muito sazonal. Hoje, grande parte do que o IPCA mede é alimentos. Então, se tem um problema de clima, quebra de safra, alguma outra expectativa, isso pode aumentar ou diminuir. Então, quando tem uma geada, por exemplo, sobe um determinado produto, isso faz acontecer. Tivemos recentemente alguns memes que falam o morango do amor, enfim, quando muita gente consome um produto específico, aumenta a demanda, isso faz aumentar o preço. Então, basicamente, são 3 componentes que fazem o IPCA subir ou baixar. Variação do câmbio, oferta e demanda, e a questão de escassez do produto que a gente está consumindo. E entender as variações ajuda qualquer pessoa a planejar as suas finanças? Com certeza. Eu falo que para todos nossos clientes conhecidos e poupador em geral, é muito importante saber quanto que é a inflação. Eu vou dar um exemplo prático aqui pra gente. Vamos supor que você tem um salário de 10 mil reais. Vou fazer a conta de 10 mil para ficar mais fácil. Pode ser mais ou pode ser menos, mas 10 mil. Se a inflação em um ano ela for de 10%,
Imagina que você, para fazer a mesma coisa que você tinha, as coisas subiram 10%. Então, o que você comprava com 10 mil, agora você precisa ter 11 mil. Subiu. Esse aumento você tem que colocar no seu orçamento. Porque praticamente você acabou de perder de um ano para outro R$1.000 do seu poder de compra, não porque você gastou mais, porque os preços subiram. Então é muito importante você saber. Na economia em geral, a gente gosta de falar que existem dois tipos de juros. O juros real e o juros nominal. O que eu quero dizer com isso? Os juros nominal é aquele que a gente vê na televisão. A gente vê a taxa Selic está em 15% ao ano. Então hoje o investidor que está aplicado na Selic ele ganha 15%. Mas esse 15% de rentabilidade é o nominal. O real eu tenho que descontar a inflação. Porque se eu tenho uma aplicação que rende 15% e a inflação no Brasil é 5%, na verdade estou ganhando 10%. Ou seja, a inflação é importante saber tanto para quem gasta, que é o que a gente estava dizendo aqui, mas também para quem poupa. Porque para quem poupa também os seus rendimentos vai render menos, porque a inflação come essa rentabilidade. Isso que eu ia falar, né? O mundo dos investimentos também é impactado por conta do aumento ou da diminuição do IPCA, né, Diego? Exatamente. E é interessante que no Brasil, quando a gente está falando agora, saindo um pouco do assunto de quem gasta para quem poupa, hoje existem algumas modalidades de investimentos que são atreladas ao IPCA. Por isso que é muito importante as pessoas saberem o que é IPCA. Não só porque consomem, mas que elas também podem ganhar os investimentos com o IPCA. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas rendas fixas, CDBs, CRIs e CRAs, que eles pagam para o poupador não uma taxa predeterminada, eles vão pagar o IPCA mais 5%, IPCA mais 7%. Então é muito importante você saber quanto é IPCA, porque você sabe que de fato vai ter esse ganho a mais. O que eu gosto de brincar aqui, aplicações que nós temos atreladas ao IPCA, ela garante o ganho real. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um CDB que rende IPCA mais 8%, independente de quanto for a inflação no Brasil, se for 20%, esse investidor vai ganhar 20 mais 8%. Então ele está tendo o poder dele de compra, de poupança, sempre acrescido a 8%. E no Brasil, historicamente, a inflação sempre foi muito alta. Essa nossa geração, e talvez uma antes, que vê uma inflação muito baixa. Mas historicamente, a inflação no Brasil sempre foi na casa dos 2 dígitos. Então é muito importante a gente cuidar. E queria aproveitar também, falar que quem hoje é responsável por baixar a nossa inflação é o famoso Banco Central. Comentei aqui com você no exemplo da taxa Selic. Essa taxa ela é muito importante. Por que o Banco Central ela aumenta ou baixa a taxa Selic? Porque ela quer controlar a inflação. Esse é o principal indicador. Por isso que nós temos que saber sobre IPCA, porque nos ajuda a saber se nossos preços dos alimentos, o que consumimos, está subindo, ajuda a saber como está indo nossos investimentos com ganho real, mas também ajuda a saber o custo do dinheiro. A gente que vai tomar crédito, fala, poxa, o crédito está muito alto no Brasil. Está alto por quê? Porque a taxa Selic está alta. E por que a taxa Selic está alta? Porque o Banco Central tem como principal função baixar a inflação. Se a inflação está alta, o juros está alto, o crédito está alto, e é ruim para todo mundo. É ruim para os preços, é ruim para quem poupa, é ruim para quem consome e também para quem precisa se alavancar. Para a gente finalizar aqui, Diego, quais então as últimas dicas assim, né, para o pessoal que está em casa não ser afetado no dia a dia com o aumento do IPCA, é acompanhar noticiário para ver a inflação, é fazer um planejamento financeiro, por exemplo, no último mês a conta básica assim da família ficou R$100, aí agora os mesmos produtos está dando 200, alguma coisa assim, é fazer um planejamento, é fazer um orçamento ali. Bom, você já deu a resposta, é fazer um planejamento. Mas de maneira mais prática, a dica que eu dou para quem está nos assistindo é nunca esqueça dessa questão do IPCA da inflação. Por quê? Porque ela corrói seu poder de compra. Então, hoje no Brasil, a inflação recentemente está aí na casa dos seus 6%, vou arredondar. Então, pense que todo mês 0,5% daquilo que você ganha, ou do seu orçamento familiar, você vai ter que guardar, porque esse dinheiro vai ser consumido pela inflação. Então, tem esse número. Conheça quanto está a inflação, divida por 12 esse número e coloque esse númerozinho, incremente esse percentual no seu orçamento. Porque aí você está de uma maneira muito tranquila, reajustando os gastos, o orçamento doméstico com a inflação.
Não tem mágica. Infelizmente, a gente tem que torcer para ter políticas públicas melhores, para que a inflação baixe, porque isso não depende da gente, né? Eu gosto de dizer que não é porque o brasileiro está consumindo menos ou mais que o preço sobe ou cai. São várias decisões, muito mais macro do que micro, mas o que nós podemos fazer no nosso orçamento doméstico é colocar esse componente no orçamento e nunca esquecer. A maioria das pessoas não lembram disso. Então, eu penso, poxa, hoje eu ganho 10 mil. O ano que vem estou ganhando 11. Não estou ganhando 11. É esse 1.000 a mais menos a inflação do ano. Se a inflação do ano foi 20, eu estou ganhando menos o ano que vem, mesmo com aumento salarial, do que agora. Por isso, nunca se esqueça da inflação. O Diego, a gente pode ver, né, que o IPCA ele é um termômetro, né, do custo de vida do brasileiro, né? Exatamente. Eu gosto de dizer que pra gente, e é o IPCA por quê? Porque ele mede a inflação. Só acho que é importante a gente dizer aqui para os nossos telespectadores que existem no Brasil 2 grandes índices de inflação. O principal, que é o IPCA, do IBGE, e também tem o IGPM, que quem mede ele é a Fundação Getúlio Vargas. Então nós, economistas, gostamos sempre de olhar os dois, porque um é um índice do governo e o outro é um índice privado. Então é sempre bom conhecer os dois. Aqui no Brasil a gente conhece um como dos preços e outro como dos contratos e aluguéis. A dica de ouro hoje, falamos do IPCA, mas nunca deixe de lembrar da inflação, ou IGPM ou IPCA, porque esse é um termômetro do nosso dia a dia. Diego, muito obrigado por todas essas explicações nessa aula aqui sobre o que é o IPCA e também por todas essas dicas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis.